Filipenses capítulo 4, abra comigo e vejamos a partir do versículo 4. Diz assim o texto, eu estou lendo na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada. Na outra versão, que está ali na tela, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a consequência disto é, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Versículo 8, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, tudo aquilo que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas ações, e o Deus da paz estará com vocês. Espírito Santo de Deus, toma essa palavra nesta noite e torna-a como um bálsamo sobre nós aqui. Que saiamos daqui hoje transformados pelo poder da Tua palavra. Que saiamos daqui, Senhor, transformados e livres de toda a preocupação e toda a ansiedade. Aqueles que entraram aqui, Senhor, tendo vivido uma semana tensa, uma semana de pressão, uma semana de demandas acima da capacidade de resolver, e que estão pesados, com o seu coração pesado, Senhor, saiam daqui leves, saiam daqui transformados, saiam daqui, Senhor, cheios de esperança e de uma expectativa maravilhosa de que coisas boas Tu tens reservado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Se crê nisso, diga amém. Amém. Muito bem, então voltando aqui ao texto, o apóstolo Paulo nos faz esta recomendação. Como é que eu posso viver livre de ansiedade? Como é que eu posso viver uma vida sem preocupação? Como? Ele diz aqui duas coisas que eu queria comentar com você e usar um exemplo das Escrituras para te mostrar hoje como é que isso pode acontecer na nossa vida. Ele diz aqui no versículo 6 que nós não devemos nos preocupar com nada ou não andar ansiosos por coisa alguma, mas que nós devemos fazer oração, nós temos que fazer petição e agradecimento. Diga comigo essas duas palavras, por favor. Petição e agradecimento. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora diga para o seu irmão do seu lado: olha, o segredo para você ficar livre de ansiedade, ficar zen, assim, ó, zen, é você pedir tudo a Deus e não deixar de agradecer. Fala para ele, prega para ele aí. O segredo é este. Alguém pode estar pensando assim: não é tão simples assim. Você reparou que as coisas mais simples são as mais difíceis? Você reparou que é mais fácil ser complicado do que ser simples? Você reparou que é mais fácil um pregador ser prolixo do que ele ser objetivo? Você já reparou que é mais fácil você fazer um currículo cheio de coisa que nada interessa do que você ser pontual nas coisas? É simples, não significa que seja fácil. É simples. E eu quero deixar hoje, tentar aqui com a graça de Deus, que eu estou fazendo esse exercício. Tudo que eu estou pregando para vocês, meus amados, eu estou praticando, viu? E tem sido uma bênção, mas não é fácil, porque nós somos muito ativos, e alguns de nós, por conta de temperamento, são mais ativos que os outros.
não conseguem esperar, não conseguem esperar em Deus, não conseguem ter uma oração tranquila. Até nosso tempo devocional às vezes é agitado. Até quando você vai orar, você se agita. Estou fazendo uma revelação de você aqui, né? Tem alguns fazendo essa cabeça, é verdade, é verdade. Mas eu sei porque assim também acontece comigo, tantas vezes. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem 2 pequenos segredos para você viver livre da ansiedade. É você colocar tudo diante de Deus. Tudo. E parece isso tão simples que a gente não faz. E por isso que a gente se acumula. A gente fica tenso, ansioso, sobrecarregado, nosso coração, nós temos taquicardia, nossa respiração fica ofegante, e isto vai consumindo nossas energias e detonando a nossa saúde. Porque se cada momento, eu quero desafiar você a botar esses 2 pilares em prática nesta semana. Cada momento que vier uma preocupação na sua frente, qualquer que seja ela, qualquer que seja. Porque a ansiedade não acontece só em coisas grandes, em grandes desafios. Não, acontece todo momento. Em todo momento. Com coisas corriqueiras, com coisas graves. E as duas fazem mal para o nosso organismo, para as nossas emoções e para os nossos relacionamentos. Porque uma pessoa ansiosa, ela prejudica a si mesmo, prejudica as suas emoções como pessoa, prejudica a sua saúde e prejudica os seus relacionamentos. É horrível você viver do lado de uma pessoa ansiosa, que atropela processos, que não tem paciência para ouvir você. Vai estragando os nossos relacionamentos. Então o segredo que Paulo fala aqui, ele diz o seguinte, olha, em todas as coisas, façam orações por todas as coisas, pelos pequenos desafios, pelas pequenas demandas, pelas grandes demandas. Veio à sua mente algo que traz a você preocupação, a comida que você vai fazer. Você convida alguém, mas será que vai dar certo? Meu Deus, será que eu não vou errar o prato? Ai, Jesus. O que acontece? O que vai acontecer com esse prato? Você vai acertar ou vai errar? É que nem o jogador que vai bater o pênalti estressado, né? E se eu errar? E não posso errar. O estádio está cheio. Meu Deus, não posso errar. Um jogo importante. Não posso errar. Manda lá. Não. Tem que fazer que nem a Hortência, né? Lembra da Hortência fazendo arremesso? Aquela concentração dela. Você tem que respirar fundo. E em todas as coisas, você orar a Deus. Eu não queria comentar com você, mas eu vou comentar sem falar de alguns fatos aí. Esses dias, eu, por conta de uma situação, fui chamado. Alguém quer falar com você. Me bateu uma ansiedade na hora. Falei, lá vem bucha. Eu comecei a sofrer antecipadamente pelo negócio. Foi coisa assim de 10, 15 minutos. Falei, Jesus, lá vem, né, meu? Puxa vida, estava tão bom hoje o dia. Vai dar BO agora. E comecei a sofrer. E aí eu lembrei desse princípio, que eu estou falando para você. Falei, Senhor, eu não vou sofrer antecipadamente. Vou tomar uma decisão aqui. Eu coloco nas tuas mãos a situação. Eu não tenho controle de nada, Senhor. Tu tens controle de todas as coisas. E fui fazendo esse exercício. Quando eu cheguei na situação para resolvê-la, eu estava tranquilo. O ambiente que eu estava não estava tão tranquilo, porque havia uma situação para ser resolvida. Mas eu estava tranquilo. E com a tranquilidade que o Espírito Santo me deu, eu pude ouvir, eu pude argumentar, eu pude encontrar solução para aquela situação, conforme o Espírito Santo foi me direcionando, me ajudando, e a coisa acabou bem.
Agora, se eu chegasse lá tenso, ansioso, e o outro ansioso e tenso, a reunião, a conversa não ia dar nada certo. Porque uma pessoa que está ansiosa e tensa não consegue ouvir a outra. Eu não ia conseguir ouvir nada, eu já ia querer contra-argumentar, porque eu começo a ficar ansioso também, começo a querer falar. E de lá para cá também. Então, eu fiz uma pequena e breve oração, como fiz aqui agora. Não foi longa, não. Era coisa que tinha que sair depois de alguns minutos para resolver. Mas eu fiz isso, eu falei, meu Deus, o negócio funciona. Que maravilha, eu vou começar a praticar esse negócio. Então, tudo, o segredo que Paulo está dizendo é, todas as coisas, por todas as coisas que você for enfrentar, que trouxer a você qualquer tipo de preocupação e qualquer nível de preocupação, porque eu quero que você saiba, preocupação é que nem dor de cabeça. Quando começa, ela não vai diminuir. Ela vai só aumentar. Se você não estancar a coisa no começo, ela só vai aumentar. Então, como é que se estanca isso? Com oração. É isso que Paulo está dizendo. Coloque todas as vossas petições diante de Deus. Todas. Não importa o tamanho que seja. Não importa se é grande, se é uma má notícia desgraçada de um problema enorme, ou se é uma coisa pequena. Porque as duas vão afetar você, sua saúde, sua mente, seu corpo, e afetar os seus relacionamentos. Então, ore a Deus, porque no momento que você ora a Deus, você vai fazer o que o salmista diz no Salmo 55, 22. Veja aqui comigo. Salmo 55, 22. Bota para mim aí o texto, por favor. Salmo 55, 22. O salmista dá uma orientação para nós. Ele diz assim, olha lá, que coisa linda. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te susterá. Ele vai sustentar você. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Vamos ler juntos, ali olhando para a projeção, vamos confessar essa palavra? Vamos lá? Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mais uma vez para você memorizar agora, vamos lá? Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Na outra versão, na revista corrigida, se não me engano, diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor. O que é o fardo? É a preocupação. É aquilo que está acima da sua capacidade. É aquilo que passou da medida. Não é uma coisa normal. Já começou a tornar preocupação. Já startou o processo de ansiedade. O que é para nós fazermos? Entregar. Entrega as suas preocupações. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ele jamais permitirá que o justo venha a cair. Cai, erra, se precipita, dá palavra quando não deveria dar, dá respostas que não deveria dar, diz sim quando é não, que é para dizer não, diz não quando é para dizer sim, quando você e eu estamos ansiosos. Você nem mede as coisas. Você se precipita. Porque você fica pressionado com uma situação e você acaba se precipitando. Aí diz não quando é para dizer sim. Diz sim quando é para dizer não. E entra em rascada e entra em queda. Então, o segredo que o apóstolo Paulo está dizendo é: em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Em tudo. No bolo que você vai fazer, no grande negócio que você vai executar, no médico que você vai consultar, no exame que você vai passar. No exame. Hoje minha esposa falou assim: amanhã eu tenho que fazer uma mamografia. Foi numa mamografia de rotina que ela detectou um câncer. Eu fiz de conta que não ouvi nada, viu, Bi? Fiz de conta que não ouvi nada. Mas eu sei que a cabeça dela, né, Isabel? Está lá. Então é hora de orar.
Então não importa a situação que você vai passar. E não importa se vai acontecer algo ruim ou não. Bateu a preocupação, petição diante de Deus. Oração diante do Senhor. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Lança as tuas preocupações. E Ele vai sustentar você. Ele vai amparar você. Segundo princípio que Paulo fala. Vamos lá no texto. Não se preocupem com nada, em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Que precisou, pede para Deus. É isso. Precisou, pede. Sabe o que eu percebi algumas vezes na minha vida? Não sei se você é assim. Eu já percebi que às vezes eu acho que orar é incomodar a Deus. Não vou incomodar a Deus com isso não. Você é tão pequeno. Quantos já pensaram que orar é incomodar a Deus aqui? Seja sincero. Tem bastante gente sincera aqui, né? Graças a Deus. Muitas vezes já pensei, mas não vou nem orar por isso. Incomodar a Deus. Deus tem tanta coisa mais importante, né? Problemas muito maiores para resolver. Não vou incomodar Deus. Aí você faz burrada, toma decisão errada e depois vai incomodar muito a Deus e vai se incomodar muito. Então o segredo que Paulo diz é: em todas as vossas petições, coloque tudo diante de Deus. E o segundo princípio que ele fala aqui, que é maravilhoso: e orem sempre com um coração agradecido. Pela oração, súplica, ação de graças. Ação de graças. Petição e gratidão. Petição e gratidão. Por que é tão importante agradecer? Por quê? Porque no momento que você vai orando a Deus, vai falando com o Senhor, vai colocando diante dele a sua causa, a sua necessidade, como eu já disse, quer pequena, média ou grande, PM ou G, você vai colocando o seu fardo sobre o Senhor. E na medida que depois que você ora, que você começa a agradecer a Ele antecipadamente, isso vai trazendo um alívio e uma fé no seu coração. E como é que você pode agradecer a Deus? Algo que ainda não aconteceu. É só você trazer à sua memória, como diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória, tem até um cântico, né? Quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quer dizer, você volta na sua memória e vai olhar lá para trás para lembrar-se de feitos de Deus na sua vida. Está passando por um momento difícil agora? É só você olhar, buscar, dar uma busca nos seus arquivos, você vai encontrar na sua própria vida situações que você viveu semelhantes a essa, maiores do que essa, e que Deus trouxe livramento a você. Então é o momento de você começar a agradecer em fé. Senhor, obrigado, eu estou com essa necessidade aqui, Pai, mas eu quero te louvar. Depois de colocar diante de ti essa minha petição, eu quero te agradecer. Primeiro, porque eu sei que tu ouves as minhas orações. Sabe, Pai, eu estou me lembrando aqui que numa situação passada, naquele ano, tal, quando eu orei, quando eu clamei a ti, tu ouvistes a minha oração. Quando eu clamei por socorro, tu me escutastes. Tu ouvistes, tu me deste livramentos tremendos. Por isso, Pai, eu quero já te agradecer antecipadamente, que eu sei que tu estás cuidando deste assunto. Em nome de Jesus, amém. Isso é tão simples, mas é tão poderoso. Gratidão. Gratidão porque Ele nos ouve, gratidão porque Ele é fiel à sua palavra, gratidão pelas promessas que Ele tem nos dado, gratidão pelos irmãos, gratidão pelo cuidado do corpo de Cristo, gratidão porque Ele está ouvindo a sua oração e vai te responder, conforme diz o Salmo 65, com atos de justiça, com coisas tremendas de justiça, Deus nos responderá. Então você ganha neste momento, só nessas duas palavras, nesses dois princípios, o fato de você pedir e o fato de você agradecer a Deus, de você começar a agradecer, ainda que a coisa não aconteceu, você vai se sentir infinitamente melhor. Você vai se sentir em paz, tranquilo, abastecido da presença de Deus, seu corpo vai se sentir melhor, você vai ficar saudável emocional e fisicamente,
e os seus relacionamentos, você vai passar essa tranquilidade, este gesto de segurança. Se você é o chefe da sua família, depois de você ter orado a Deus, colocado a sua petição, agradecido a Deus, você sai do seu quarto, sua esposa olha para você e sente segurança, sente alegria, sente paz. Seus filhos olham para você e sentem, e você transmite a eles não insegurança, mas segurança. E isto vai trazer benefícios enormes sobre a sua vida. Agora, última coisa que eu queria dar uma recomendação para você bíblica. 1 Pedro capítulo 5. Abra lá. E nós vamos fazer um exercício prático aqui. Já agora, neste momento. 1 Pedro capítulo 5. Tem uma dica aqui importante. Que nós devemos aprender com o velho apóstolo Pedro, que já no final da sua vida, passando por tantas pressões, nos ensinou. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Sejam humildes, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Nesta versão que está ali na projeção diz: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está dentro da gratidão. Depois que você orou, depois que você colocou diante de Deus a sua petição, agora você começa a agradecer. E essa gratidão que você vai fazendo, é você lançando sobre Ele todas as suas preocupações. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. É hora de você trazer à memória o cuidado que Ele teve com você, a maneira como Ele te guardou, a maneira como Ele te supriu em tantas necessidades, a maneira como Ele guardou você, sua casa e sua família. Falando nisso, eu quero dar a você um testemunho. Nós estamos fazendo uma retrospectiva no nosso encontro de casais hoje, e depois de eu compartilhar uma palavra de encerramento, eu combinei com a Anice, minha esposa, ela vir fazer uma aplicação prática. Eu não sabia o que ela ia falar, nós tínhamos estudado o tema juntos, e ela me surpreendeu. Memória de mulher é um negócio que não pode brincar, né? Ela me surpreendeu com uma história incrível, que aconteceu no nosso começo de casado. Me casei no ano de 86. No ano de 89, eu comecei integralmente aqui no Ministério da Comunidade. Ainda não como pastor, mas como um obreiro que estava sendo preparado. Havia uma visão no coração do pastor Carlos Alberto de me preparar, de me treinar, de me capacitar, investir em mim. E eu morava lá na Casa Verde, morava lá no Zona Norte, longe para Paraná, daqui. E tinha saído para nós um apartamento lá, e eu aluguei aquele apartamento e aluguei um aqui. Com o recurso do aluguel lá, eu pagava o aluguel aqui. E o começo da nossa vida, começo de vida de casado, tudo muito apertado, muito justo, muito difícil. Eu morava num apartamento aqui na Trumaim, de 49 metros quadrados. Uma vez um amigo meu que era muito, muito grande foi tomar banho em casa, ele quase travou dentro do banheiro, quase não saía do box, né? Tão pequeno que era o apartamento. Muito bem. Estávamos lá um momento assim de dificuldade, que todos vocês passaram, e alguns talvez estejam passando, e outros vão passar. De muita dificuldade. Dinheiro contadinho, sem ter recurso para nada, não tinha cheque especial para dar um salto, né? Usar o limite, não tinha cartão de crédito, não tinha nada, era aquilo que eu tinha e acabou. E nós, 2 filhos pequenos. E nossa despensa estava muito, muito carente. Não tinha nada, tinha o básico em casa, mas não tinha nada de um danoninho, de um iogurte, uma coisa assim, para dar para os filhos e tudo mais, uma fruta. Era um momento que Deus estava
preparando-nos para as coisas grandes que Ele ia nos dar no futuro. E Ele queria testar-nos se nós seríamos capazes de ser fiéis nas pequenas coisas e nos pequenos começos. E a minha esposa contou essa história lá hoje, por estar bem fresquinha na minha mente. E nós estávamos ali. E eu nem sabia, eu estava aqui na comunidade, eu não estava controlando isso, eu estava aqui trabalhando, e ela fez uma oração a Deus, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Eu falei: Senhor, nós temos tão pouco, eu queria ter algo diferente para dar para a Carla e para o Vitor, que eles eram bebês. Os dois têm 1 ano e 4 meses de diferença, quase gêmeos, né? O Senhor, envia uma provisão, envia algo sobrenatural. Ela orou e eu nem sabia. Cheguei lá no final da tarde, tomei o banho e tal, estava me preparando, porque sempre tinha uma coisa ou outra aqui à noite na comunidade. De repente toca a campainha de casa e aparece um casal de irmãos batendo na nossa porta, com 2 sacolas de compras nas mãos. Olha só o que aconteceu. Eles estavam num mercado, num supermercado, fazendo compras do mês para sua casa. Sem eu saber de nada, sem eles saberem de nada do que estava acontecendo conosco, o Espírito Santo falou ao coração deles: a mesma compra que você está fazendo para você, faça uma igual, com os mesmos itens, e leve na casa do Osmar. Isso não acontece só em livro não, meu irmão. Isso acontece entre nós, é que a gente não divulga. A gente é ruim de propaganda aqui demais. Bateu na nossa porta. A hora que ele abriu a porta, eu tomei um susto. Eu falei: deve estar, fulano está aí. E esse fulano, vou dar até o nome dele, José Diniz Mendonça, o pastor Diniz, que naquela época ele estava aqui ainda conosco, na comunidade, antes de ir para Guarulhos. Ele e a Zuleide abriram a porta da nossa casa, e a hora que ele abriu a porta com a sacola na mão, minha esposa começou a chorar. Eu falei: o que será que está acontecendo aí? Não estou entendendo nada, né? Depois ela me contou da oração, e foi um chororô danado ali. Ajoelhamos e agradecemos a Deus pelas conquistas que Ele nos deu, pela vitória. E o Diniz contou essa história que eu estou contando para você, de como Deus agiu. Então eu quero dizer para você, hoje, que talvez esteja preocupado com alguma coisa, tenso com alguma coisa, Deus é capaz de cuidar de detalhes. E sabe o que veio naquela sacola? Veio o queijo, veio danoninho, veio tudo o que a minha esposa pediu e muito mais. Porque está escrito na palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos aplaudir a Ele?